Boa noite a todos. Que Jesus consiga estar no coração de cada um de nós, para que cada um consiga compreender o Evangelho do Cristo. Pois quando Jesus nos ensina que Ele venceu o mundo, nos deixa apenas uma pequena parte para que nós possamos vencer a nós mesmos. Não precisamos vencer o mundo. Temos apenas que vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Algo que caminha conosco ao longo das nossas encarnações e que estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, não a passeio, muito menos para sofrer, mas para colocar à prova algumas coisas que falhamos, pois o dever se inicia para conosco e em seguida para com o nosso próximo. Primeiramente, nós temos que ter o dever dentro de cada um de nós. Se nós encontramos pelas ruas, encontramos pela mídia pessoas desonestas, pessoas que fazem talvez mau uso do dinheiro público, é porque estão momentaneamente doentes. Receberam um jornal Espiritismo estudado, acredito que todos receberam, e nós lemos no início uma pequena lição que nos mostra o mal que nós vemos nos outros e não vemos em nós. A dificuldade que outros passam, mas muitas vezes nos julgamos nós, os justiceiros. Nós, muitas vezes, queremos ser a lei, queremos ser o juiz. Escolhemos na noite de hoje para falarmos um pouco sobre os três crivos. É uma historinha de Sócrates muito simples, que fala de três itens e merece a nossa reflexão. Vamos falar sobre a verdade, sobre a bondade e sobre a utilidade. Perante qualquer informação que nos chegue, independente do meio de comunicação que ela chegue, é pertinente e de fundamental importância refletir se o conteúdo da mensagem apresenta esses três critérios: se é verdade, se é bom e se é útil. Sócrates estabeleceu como princípio ético esses três critérios, e é metodologia ética, porque como tal, ética, do grego éticos, significa dizer bom costume. É a arte de viver, e de conviver, que oferece condições propícias ao indivíduo de definir para si um estilo de vida. Separamos as três palavras e buscamos alguma, talvez, interpretação, alguma colocação para que nós possamos nos situar. Verdade, estar em conformidade com os fatos ou realidade. Isso entendemos que é verdade. Bondade é a qualidade moral dos que têm a alma nobre e generosa. E a utilidade, a palavra que descreve tudo o que serve de meio ou instrumento para um fim qualquer. Emmanuel destaca que no processo de convivência humana é imprescindível que desenvolvamos a capacidade de cooperação. Tínhamos que viver pensando um pouco na dor do próximo. Pensando que se um irmão ainda não consegue caminhar da maneira que nós imaginamos, temos o dever, talvez a necessidade, de orar por essas pessoas e não criticar. Pois se estamos no mundo e todos somos devedores, todos temos um passado a expiar, nós teremos que ter o carinho com aqueles que ainda não conseguiram. Pelo menos. Então nos fala dos três crivos. Essa historinha está no livro Aulas da Vida, no capítulo 28,
E irmão X, quando lhe perguntaram o que fazer a respeito da maledicência, ele conta a história de Sócrates, que certa feita um homem achegou-se ao grande filósofo Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Sócrates responde: espera. Ajuntou o sábio prudente: já passaste o que vais dizer pelos 3 crivos? Talvez não aconteça com todos no dia a dia, mas comigo, no meu trabalho, na minha família, essa situação, infelizmente, é corriqueira. Infelizmente, nós queremos contar algo que alguém não sabe, ou nós queremos fazer algumas colocações e ainda muitas vezes dissemos: olha, eu ouvi falar. O primeiro crivo é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que me pretendes comunicar? Não, responde. Mas ouvi dizer, e então? Segundo, é o crivo da bondade. Ainda que não seja real, o que julga saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Isso não, muito pelo contrário. E o terceiro crivo é o crivo da utilidade. Notemos o proveito no que tanto te aflige. Útil não é, aduziu o visitante. Se o que me tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele. Fizemos uma pequena observação, e aí está a lição de Sócrates. Se pudéssemos aplicá-la, teríamos ganho muito tempo e recursos preciosos. E lembrarmos da outra lição de Sócrates, quando nos fala, na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, sobre o conhece a ti mesmo. Na questão 919, que é a última questão dessa parte 3ª, que é das leis morais, nos lembra sobre o que devemos fazer para progredir, para evoluir, para melhorarmos nessa vida. E nos responde, estava escrito no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Mas é muito complexo quando falamos que temos que nos conhecer. É muito complexo quando alguns de nós aqui estão com doenças, problemas familiares, alguns desempregados, talvez traídos, esquecidos, abandonados. Fica muito complexo nós dizer para alguém que a pessoa tem que se conhecer para que ela possa se melhorar. E na questão 919A, Santo Agostinho faz um comentário muito importante e pertinente. Ele fala que uma das situações que ele fazia e uma das exigências que fazia a si mesmo no final de cada dia era essa reflexão. De refletir sobre o que fez, o que deixou de fazer. Se prejudicou alguém. Se usou talvez da maledicência, como estamos falando na noite de hoje, usando os 3 crivos. Se usamos muitas vezes a vantagem de podermos conhecer alguém, talvez o privilégio de furar uma fila, o privilégio de fazer algumas coisas que ainda estamos lutando. Viemos desse final de semana de uma experiência muito interessante. Estávamos num congresso em Atibaia, que foi comemorado os 70 anos da USE, e tinha mais ou menos aproximadamente 1000 pessoas, e um evento do qual palestrantes ilustres, nobres, Divaldo, Haroldo, Alberto Almeida, Peixinho, uma pessoa carinhosa, fantástica, uma pessoa muito interessante, com várias histórias, um baiano de um carisma muito particular. E contou-nos uma história interessante, que ele conviveu um pouco com a irmã Dulce,
e ele médico, certa feita ela foi o visitar e pediu para ser atendida, ele se achegou até ela e pois não, irmã, eu queria que você me atendesse nele. Ela estava junto com o mendigo e estava levando aquele mendigo para ser atendido. Mas era um pedinte, era uma pessoa que talvez não tinha condições de se prover, de poder ter um medicamento, um alimento, e ela pede a ele que ele a atendesse nele. Então, é uma questão muito interessante, porque nós temos que repensar em muitos pontos da nossa vida, porque muitas vezes adentramos numa casa espírita ou numa casa religiosa que seja, e achamos que todos que aqui estão são santos, não erram, talvez não passam um sinal vermelho, não estacionam numa vaga de idoso, e não é assim. Vamos encontrar aqui, sim, pessoas como nós, somos iguais. É por isso que estamos aqui na noite de hoje. Talvez eu aqui, porque estudei e li algumas coisas a mais, talvez não. Talvez tenha aqui no auditório pessoas muito mais capazes do que eu para estar aqui. Mas na noite de hoje me deram a oportunidade do convite. E eu, como sou um devedor, como sou um espírito ainda em evolução, como todos somos, aceitei. Para mim um desafio, pois não tenho talvez tanta intimidade com o público, mas me esforço bastante para ser hoje melhor que ontem. E é dessa maneira que nós deveríamos viver. É dessa maneira que nós deveríamos conviver em família. Pois a família espírita é isso. Nós não aprendemos no capítulo 17, sede perfeitos, vocês estão cansados de ouvir, e nos reconhece pela nossa transformação, pelos esforços que fazemos para ser hoje melhor que ontem. Não é dessa maneira? Não é pelas minhas palavras que eu vou dizer a vocês que vocês vão mudar o jeito de ser ou de viver. Não. É depois que eu sair daqui. É pelos meus atos. É pelo meu comportamento. E pelo esforço que cada um faz. Porque nós queremos exigir dos outros que sejam santos. E nos esquecemos de nós. Nos esquecemos de olhar no espelho. Porque se há uma coisa que vai nos acompanhar a eternidade, é a nossa consciência. Nós podemos e buscamos na nossa vida essa tal felicidade. Todos queremos ser felizes. Mas não somos. Não temos um dia de 24 horas diárias felizes. Porque se estamos na praia, a nossa consciência está lá conosco. Se estamos numa piscina, numa chácara, num rancho, a nossa consciência nos acompanha. Se os jovens estão numa balada, buscando talvez numa bebida, um prazer a mais, talvez, alguma coisa que os transforme, a sua consciência também está lá com eles. Então, a nossa preocupação é de fazer e cumprir o nosso dever e fazer a nossa parte. É lógico que temos que cumprir o nosso dever de cidadão, principalmente quando escolhemos os nossos dirigentes e depois reclamamos. Usamos mal, muitas vezes nos abdicamos, porque o espírita ainda prefere ficar de fora. E aí sobra os cargos para os políticos, de carteirinha. Por quê? Porque nós, espíritas cristãos que somos, estamos pelo menos nos esforçando, poderíamos estar lá. Mas preferimos muitas vezes estar fora para poder apontar o dedo. Para poder mostrar que a máquina não funciona. Olha onde está indo o nosso dinheiro. E lá nesse encontro que estávamos, ouvíamos, muitas vezes em algumas rodinhas, pessoas comentando sobre política, reclamando da situação.
Porque não é porque estamos num determinado local que somos melhores ou somos perfeitos. Não. Lá, aqui, em qualquer lugar, tem pessoas como nós, com dificuldades. Tem uma equação na capa desse livro que se chama Escola Terra. Matéria. Equação Aulas da Vida. Nos dá a seguinte equação: a humildade mais a paciência, se nós dividirmos pela benevolência mais a resignação, teremos o amor. Está na capa do livro. Depois, se vocês quiserem comprar, acredito que na biblioteca tem. Se nós pegarmos esse amor que nós deduzimos dessa equação, mais a caridade, dividirmos pelo nosso semelhante, chegaremos a Jesus. É a única fórmula. Não existe outra fórmula a não ser nos dedicarmos o amor ao próximo e respeitar a cada um. Porque cada um tem a sua dificuldade. Já falamos aqui outras vezes, às vezes toca um celular e a primeira coisa que fazemos é julgar a pessoa. Não sabemos que aquela pessoa que talvez esqueceu de desligar o celular e está aqui, sem tomar banho, sem jantar, mas se esforçou para estar aqui. E muitas vezes toca o telefone, nós olhamos, não falamos, mas pensamos, tinha que ser o Abilinho, de novo. Brincadeira. O Abilinho nem celular tem. Esse é um exemplo a ser seguido, mas vamos chegar lá ainda. Vamos, com calma. O Divaldo brincava no sábado à noite na palestra sobre o WhatsApp e ele contou uma historinha para não ficarmos muito sérios, Parece que quem está aqui à frente está apontando o dedo para vocês. Não é assim. O Divaldo conta uma história que o demônio pediu uma audiência a Jesus e disse a ele que queria fazer uma competição porque tinham que resolver alguns assuntos e separar territórios. Tudo bem. Aí falou, nós vamos resolver isso na digitação. Ótimo. Jesus concordou. Pegaram lá, chamaram lá um dos, da parte do demônio, do capeta, E era o mais rápido, o mais veloz, digitava não sei quantas palavras por segundo, segundo Divaldo, 300 palavras por segundo. E a Jesus, aquele computador precário, antigo, que não tinha muito recurso assim, e aí começou, e a outra pessoa se disparou a digitar o Jesus ali, E aí acabou o tempo e foram ver o resultado. E aí tinha um juiz, chegou esse juiz e disse, Jesus ganhou. Mas como Jesus ganhou? Olha a rapidez aqui, só que só Jesus salva. Entenderam? Só Jesus salva. Ele tinha salvo, o que tinha digitado. Não adiantou tanto a rapidez. O Divaldo já falou essa historinha em algumas exposições dele, mas eu achei muito pertinente para a nossa descontração. Porque nós temos que ser felizes. Nós estamos na casa de Jesus. Nós não estamos aqui para ser julgados. Ninguém está aqui à frente para apontar o dedo para vocês. Ninguém está aqui à frente para dizer que vocês têm que se transformar. Não. Nós temos que nos transformar. Nós temos que buscar essa mudança, essa reforma íntima. É particular. É íntima. É por isso que chama reforma íntima. Tem uma historinha, um trecho de um comentário do livro Fonte Viva, deixando a nossa historinha de lado, na lição de número 151, que fala sobre a maledicência. E o trecho que Emmanuel vai discorrer e vai nos esclarecer à luz da doutrina espírita está em Tiago 4:11. É a seguinte: irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Vou ler novamente. Irmãos,
não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E Emmanuel começa a nos esclarecer o seguinte: a palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem decisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates, a imensos absurdos. Se vocês não sabem, existe uma diferença entre discípulos e apóstolos. Até o Pentecostes era discípulos de Jesus. Após eram os apóstolos. Nós podemos ser considerados como os discípulos. Estamos aprendendo, estamos no caminho, estamos nos esforçando, mas para ser apóstolo é mais complicado. Talvez vender tudo que tem e seguir o mestre, né? Algumas palavras que Jesus nos diz e nós interpretamos que quando Jesus nos fala para nós deixarmos tudo de lado, principalmente os bens materiais, é deixarmos também o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa maldade e pensarmos um pouco no amor ao próximo. Continua Emmanuel a nos esclarecer: quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Então nós temos que tomar o cuidado, nós temos que ter o carinho e o respeito com o que falamos, como falamos. Muitas vezes, o que machuca as pessoas são as nossas palavras. Muitas vezes, perdemos a oportunidade do silêncio, que é uma prece, e que vemos escrito em toda a casa espírita, que o silêncio é uma prece. E muitas vezes poderíamos fazer a escolha do silêncio. Nos recolhermos, refletirmos, analisar as nossas ideias, os nossos pensamentos, dirigir uma prece àqueles que nos governam, dirigir uma prece àqueles que estão cometendo suicídios, que parece ser uma coisa tão natural que agora chegou aos jovens, que é uma coisa preocupante, que é uma coisa séria, mas os pais modernos não têm tempo de cuidar dos filhos, não têm tempo talvez de fazer algo pelos filhos. E nós temos que nos preocupar, principalmente quem está dentro do nosso lar. E nesse jornalzinho que vocês receberam, e não foi combinado, nos fala duas frases do livro Sinal Verde, que é muito pertinente ao que nós estamos falando. A primeira delas, no item 5, é a parte em negrito do lado direito. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. E não combinamos, nós e a casa, que eu iria falar sobre isso. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, eu colocaria aqui a 1, 2 pessoas no ninho doméstico, já está bom, né? Aqui, André Luiz talvez foi um pouco rigoroso, né? Mas, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade. Então, se nós não conseguimos dentro do nosso lar, fora dele, vai ficar ainda mais difícil. Vai ficar ainda muito mais complicado
do que nós imaginamos. E na penúltima página, depois vocês leem, nos fala sobre a gratidão, caminho para a felicidade. E interessante que numa das oficinas do qual nós participamos, na manhã de sábado, falava justamente um vídeo de um coaching que falava sobre a gratidão. Da maneira que nós temos que ser gratos por tudo. Estamos vivos, estamos encarnados, todos nós, apesar que sabemos que vamos desencarnar, e como diz um grande filósofo, historiador, e é uma brincadeira, tirando a rainha Elizabeth, todos vamos desencarnar, segundo ele, né? Uma brincadeira de mau gosto, mas todos vamos desencarnar. Então, tirando ela, que é uma centenária, né? Nós aqui ter certeza que vamos desencarnar. E vamos passar dessa para uma melhor. Só que vamos colher os frutos do que fizermos aqui. Se nós não começarmos a trabalhar, se nós não começarmos a nossa reforma, essa nossa transformação que o Evangelho nos pede, ficará mais difícil. E tinha alguns temas e algumas sugestões, e um outro que eu assisti, que achei muito interessante e queria passar para vocês. A USE São Paulo completou esse mês 70 anos, que é a União das Sociedades Espíritas, nos reportou sobre uma divulgação que eles têm há 45 anos, desde 1972, que a USE divulga. Comece pelo começo. É uns panfletinhos que nos mostra que é muito importante que alguns de nós estejamos aqui, porque lemos romances, obras mediúnicas. É muito importante, sem dúvida. Isso nos conforta, nos traz talvez, no momento de dor, um certo aconchego, mas é muito importante a necessidade do estudo. É muito importante que estudamos as obras que estão aqui, para que nós possamos ter conhecimento, para que possamos entender que se eu disser algo aqui que não está condizente com a doutrina, que vocês saibam. E possam me esperar ali no final e falar, olha, Máximo, faz favor, você não errou em nada, não? Me desculpe, talvez tenha errado. Então nós temos que ter essa condição, essa necessidade de estudar, de buscar o conhecimento. E as casas, principalmente aqui, sabemos das várias salas e vários grupos de estudos que aqui tem. Né? Então nós podemos já começar a nos libertarmos de ficarmos aqui sentados, aconchegantes, né? E já começarmos a procurar um entendimento a mais, talvez um pouco mais de conhecimento, para que possamos nos amadurecer, para que possamos compreender, quando lemos nas 1018 questões do Livro dos Espíritos, o que Jesus quis dizer com as suas parábolas. Por que tivemos as 3 revelações? Por que o que sofremos, se não for causa atual, é causa anterior a essa vida? Por que lemos lá, nos 2 últimos capítulos, a necessidade da oração, a necessidade de orar? No capítulo 27, pedi e obtereis, nos fala das orações que devemos fazer. Nos fala no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, iniciando com o Pai Nosso. Das 7 frases do Pai Nosso, Kardec discorre com o Espírito de Verdade explicações que muitas vezes falamos o Pai Nosso e não sabemos o que estamos falando. Como a mãe dos filhos de Zebedeu, as mães dos filhos de Zebedeu, quando queria que fosse colocado um filho à direita e outro à esquerda no reino de Jesus, e Jesus diz a ela que não sabia o que estava pedindo, e muitas vezes falamos frases prontas e não sabemos o que estamos dizendo. É por isso que na doutrina espírita tem talvez o hábito, talvez a necessidade de falar uma oração
e de iniciar e muitas vezes terminar com uma oração do coração. E lá nos esclarece o que devemos ou não fazer. Não só para nós, como para o nosso próximo. Então a mensagem da noite que nós queríamos deixar para vocês é essa questão de nós olharmos o mundo com olhos como Jesus nos pede. Porque olhar o mundo com os olhos materiais, isso eu sei fazer. Posso até ensinar vocês. Agora, olhar o mundo com os olhos espirituais, olhar o mundo com esse olhar, que amanhã poderemos estar no mesmo lar daqueles que hoje nos tiram, talvez, em impostos, em algumas coisas erradas. Porque nós somos uma família universal. Ninguém aqui está na condição de bom. Jesus não deixou ser armado de bom. Por que me chamas de bom? Então nós temos que nos colocar na nossa condição. Que estamos começando, que estamos nos esforçando, que já estamos no caminho, senão não estaríamos aqui. Já estamos prontos. Se aqui alguém tiver dúvida de ser ou não ser espírita, eu vou dizer a vocês, com certeza, todos aqui somos espíritas cristãos, pois estamos numa casa de Jesus, estamos aqui entendendo e tentando compreender a pluralidade das existências, só que o tempo é chegado. Essa questão de dizer, não, se eu não fizer nessa vida, eu faço na outra, eu tenho a eternidade. Não percamos tempo. O tempo é hoje, é agora. Porque quanto mais tempo passa, pior fica. Vocês já ouviram dizer de um resfriado, quando é mal curado, pode virar uma pneumonia? E assim somos nós. Uma maledicência, um orgulho, um egoísmo deixado adiante, lá na frente, vai ser mais difícil. Podar uma árvore quando ela está com a fronte rasteira é fácil. Experimente podá-la quando ela tem já algumas dezenas de metros. Então que nós possamos na noite de hoje nos abraçarmos em pensamento, sentir no coração de cada um o amor do Cristo por nós. Porque é para isso que Ele esteve aqui, para nos mostrar o caminho. E Ele, como iniciei, venceu o mundo. E nós temos que vencer apenas a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe.